Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 15 de fevereiro de 2022, são 21 horas e 48 minutos. Lição número 12 da classe de juvenis. A vida após o cativeiro. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, então em grande miséria, ou melhor, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias capítulo 1, versículo 3. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Será? Fica aqui comigo, vamos descobrir esse negócio. O período pós-exílio. O contexto samaritano. Desta mistura surgem os samaritanos, a quem os judeus do Reino do Sul, após retornarem da Babilônia, não reconheciam mais como sendo do mesmo povo. E foi assim, portanto, que surgiu a rivalidade entre judeus e samaritanos, ainda tão presente nos dias de Jesus. A mistura, ela quase nunca é boa, né? Porque há misturas que são necessárias. Pois bem, veja que a rivalidade entre judeus e samaritanos é uma rivalidade muito forte. É tão forte que quando Jesus menciona a parábola do samaritano, quando Jesus fez a pergunta a quem foi que foi o próximo daquela pessoa, ele poderia falar, foi o samaritano. Não, ele disse apenas que foi aquele a quem agiu, fez uma boa ação. Ou seja, a rivalidade era tanta que ele sequer mencionava o nome de samaritano, sequer falava o nome. Então veja que eles não reconheciam mais as pessoas, não tinham mais como povo do Senhor. Veja que este é o contexto de muitas das vezes as pessoas estarem, depois de estar preso, por exemplo, fica um tempo preso, quando volta, aparece, por exemplo, talvez aquela pessoa que estava presa, tinha um cônjuge, de repente esse cônjuge já não está mais esperando por ele, sai da prisão, aí começa a criar uma outra família, aí cria-se uma rivalidade. A ideia é parecida com essa. Então veja que ser levado cativo nunca é bom. Apesar de que temos o caso da menina de Naamã, né? Que apesar de mesmo sendo levada cativa, ela serviu de testemunho com Naamã. E Naamã ficou curada de sua lepra através da palavra daquela menina que era cativeira e tinha cerca de 12 anos. Cumpre-se as profecias. Além disso, cerca de 150 anos antes de tal governante nascer, o profeta Isaías já havia profetizado que um rei chamado Ciro permitiria o retorno do povo a Jerusalém, que nem havia sido levado cativo ainda. Tudo isso mostra de forma impressionante como Deus está no controle da história. Você vê que cerca de 150 anos antes de acontecer, Deus já falava o que iria acontecer. Isso nos prova que Deus está no controle. Deus não é pego de surpresa. Ele sempre tem um plano. Então, sim, as profecias do Senhor irá se cumprir, se for do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas usam o nome do Senhor, mas não foi Deus quem mandou dizer. Tantas vezes vemos pessoas dizerem, assim te diz o Senhor, quando Deus não disse, na verdade, Deus não disse nada. Então as coisas não se cumprem e as pessoas, por não ter discernimento de quando a profecia é ou não é da parte do Senhor, acabam tomando decisões erradas e, consequentemente, vem, claro, as frustrações, as decepções, justamente porque não teve um discernimento de saber se aquela profecia era ou não da parte do Senhor. Mas veja que aqui o Senhor, ele lançou uma profecia 150 anos antes, através de Isaías, mostrando que, de fato, ele estava no controle, que de fato aconteceria isso, e de fato foi isso que aconteceu. O retorno para Jerusalém, um sonho realizado. O retorno a Jerusalém foi visto com muita alegria. Uma passagem que retrata muito bem esse contexto é o Salmo 126. Eu não sei se por alguma razão, talvez uma viagem que seus pais fizeram, aí você vai para algum lugar, às vezes o lugar é até bom, você nem está levado cativo, né?
Você está indo com seus pais, sua família, talvez para a casa de um outro familiar, só que é de uma outra cidade, ou às vezes até de um outro estado, ou até em casos extremos, um outro país. E pode não parecer, mas nos primeiros dias nós ficamos muito bem, mas depois que você passa uma semana, você já começa a pensar, e às vezes não passa nem uma semana, às vezes até menos. Você já começa a pensar, na minha casa não é assim. Lá na minha cidade não é assim, não é assim que eu faço na minha cidade. Na minha cidade é diferente, na minha cidade é melhor, na minha cidade às vezes é pior. Então a gente já começa a fazer comparações e a gente já começa a sentir falta da nossa cidade, mesmo sem estar cativo. Imagine cativo, imagine preso. Imagina numa situação de prisão, né, de ser prisioneiro. Aí sim que você vai sentir falta, né? Então veja que a importância que é o retorno para a nossa cidade. E é muito interessante porque, apesar que nós nunca estivemos nas mansões celestiais, é para lá que nós vamos, a Nova Jerusalém. As expedições de retorno. A primeira expedição foi com os chefes da família em campanha, ou melhor, em companhia de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. Quando nós vamos fazer algo, nós temos um objetivo específico, principalmente na obra do Senhor. Nós precisamos trabalhar com propósitos, metas, objetivos. Não fazer as coisas de qualquer maneira. A Bíblia vai nos falar que maldito é o homem que faz a obra do Senhor negligentemente. Então nós precisamos estar com objetivo. Nós precisamos ser claro nos nossos propósitos, fazer as coisas com um propósito. Então veja que aqui Zorobabel tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? De reconstruir o templo. A segunda expedição marcou o retorno do escriba Esdras, ou Esdras, né, como você preferir, e alguns sacerdotes que foram com ele, aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo. Então veja que já é mais uma questão de sacerdote, né, juntamente com Esdras, alguns sacerdotes que foram com ele aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo, ou seja, o templo já estava reconstruído, então de fato precisava-se, claro, de sacerdotes. Então foram lá Esdras e alguns sacerdotes depois da reconstrução do templo. Esdras partiu com uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração e na prática do povo que naquele momento não estava vivendo uma espiritualidade saudável. Quantas pessoas hoje vivem uma espiritualidade completamente equivocada? Uma espiritualidade que não é saudável, uma espiritualidade que na verdade não é espiritual para o nosso Senhor. Quantas pessoas hoje vivem uma vida até em parte de fato espiritual, mas não espiritual no sentido cristão, não espiritual no sentido de seguir a Cristo, mas no sentido espiritual de seguir a outros líderes, a outros tantos e tantos deuses por aí. Então veja que o contexto de Jerusalém naquela época já estava mais ou menos nessa pegada. Ele já não tinha essa adoração, a espiritualidade dele já não estava mais saudável, né? Então Esdras foi justamente com a palavra, com a firmeza da palavra, para que viesse colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Para que as pessoas começassem, ou melhor, voltassem a adorar ao verdadeiro Deus. Neemias foi o líder da terceira expedição, que quando soube da situação que Jerusalém estava, solicitou autorização ao rei Artaxerxes para ir até lá reconstruir os muros e os portões da cidade, e como Deus era com ele, obteve tal apoio. Veja que aqui em Neemias ele ocupava o posto de copeiro. Então, na verdade aqui o copeiro que não é aquela pessoa que cuida de copo. O copeiro, na verdade, é a pessoa que cuida no sentido geral da cozinha, vamos colocar assim, né? Ele era o chefe da cozinha, vamos botar assim para ficar uma coisa aqui mais clara. Então ele tinha um cuidado com o rei. Então veja que Neemias era uma pessoa que fazia as coisas, né? O seu ofício, com tanta dedicação, que quando ele foi pedir autorização ao rei, o rei autorizou. Nós sabemos, é verdade, que foi por uma questão que Deus aprovou o negócio, que Deus estava com Neemias. Mas também é por uma questão de exemplo.
Neemias trabalhava, fazia o seu trabalho, fazia o seu trabalho com excelência. Então, quando nós fazemos algo com excelência, independente do trabalho que nós fazemos, as pessoas, os nossos superiores, nos observam e tem a gente como um bom exemplo. Eu trabalhei numa empresa certa vez que tinha uma pessoa que é um diácono e ele dava muito bom exemplo na empresa. Ele não ficava na roda de amiguinhos para ficar falando isso ou falando aquilo, ou mesmo da palavra, até porque a gente precisa compreender muito isso daqui. Quando você é contratado por uma empresa, apesar de você, claro, você ainda é juvenil, mas quando chegar lá a sua vez você precisa compreender isso. Quando você é contratado por uma empresa, você não é contratado para a empresa para falar da palavra, você é contratado para trabalhar. Aí você trabalha, é claro que você tendo uma oportunidade de falar da palavra, você vai falar da palavra. Mas o que eu digo é que Neemias, ele era um homem que fazia o seu trabalho com excelência e nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Inclusive você que aproveita, você que está jovem e termina os seus estudos e vai praticar uma profissão, vai ter uma profissão para que mais tarde você não venha passar aperto, não passar por dificuldades financeiras, dependências, né, que você venha assim com excelência fazer o seu trabalho, que até nisso também será honra e glória para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que Neemias ele foi restaurar os muros de Jerusalém, né? Reconstruir os muros de Jerusalém e fez isso com muita excelência também, apesar de pouco recurso, né? A reconstrução, foco e oração versus oposição. Neemias foi um grande líder por conseguir, mesmo com oposição interna e externa, êxito nessa reconstrução. Ele não desanimou e nem permitiu que o povo desanimasse diante das constantes ameaças e ataques de inimigos. Veja que há um foco muito interessante, que Neemias ele tinha oposição para a obra de reconstrução, tanto de fora quanto de dentro. Nós precisamos ter maturidade de compreender que quando nós vamos fazer algo para o Senhor, sempre haverá aquela pessoa do contra. E essa pessoa do contra, muitas das vezes, está dentro da igreja, está dentro do grupo, está dentro do departamento. Então nós não podemos ficar olhando para essa pessoa que é do contra, mas nós devemos não desanimar e não deixar que as outras pessoas desanimem. Nós precisamos pegar firme no arado, pegar firme na obra, fazer a obra com excelência. Por quê? Porque nós estamos fazendo para o Senhor e não para o homem. Foi o Senhor que te chamou para o negócio, então é você que precisa fazer. Então veja que uma construção de um muro que demoraria alguns meses, demorou apenas 52 dias, devido à eficiência do povo. Inclusive há algo muito interessante, que a Bíblia diz que eles faziam o trabalho, usavam a ferramenta com uma mão e com a outra mão tinha as suas armas, para que se fosse algo, de repente o inimigo aparecer, eles estariam prontos para a guerra também, se fosse o caso. Isso também traz para nós uma luta espiritual. Nós precisamos compreender e colocar isso em prática, aplicar, que sim, haverá a fúria do adversário, as pessoas irão contra nós quando nós vamos fazer alguma coisa, mas nós precisamos compreender, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, compreender de fato que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É isso que nós precisamos compreender, que a nossa luta não é para brigar com o nosso irmão, a nossa irmã, ou o nosso vizinho, a nossa vizinha, não é nada disso. Nossa briga não é humana, nossa briga ela é espiritual. Os profetas da reconstrução. É neste cenário que o Senhor usa o profeta Ageu para dizer que, a despeito das diferenças estéticas com o templo antigo, a glória deste segundo templo seria maior do que a do primeiro. Há algumas canções que falam que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Entretanto, se a gente for dar uma olhada direitinho no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, nós veremos que não é isso que a Bíblia diz. Nós veremos que é algo bem diferente desse negócio. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira,
diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, não é a glória da segunda casa, é a glória da última. Então veja que o profeta Ageu, ele trouxe aqui uma ideia de que, independente de quem está fazendo, a glória desta última casa seria muito maior do que a da primeira. Ou seja, o Senhor iria continuar agindo e dessa vez agindo muito mais do que outrora. Zacarias também foi usado por Deus relatando uma série de visões sobre as obras do templo e uma série de promessas gloriosas relacionadas ao futuro. Zacarias vai falar algumas coisas sobre o futuro, algumas promessas. Então veja que aqui são duas pessoas com foco completamente diferente. Ageu falando no presente do que Deus iria fazer ali, que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira. É um posicionamento para agora, o que Deus vai fazer agora. Zacarias já menciona o futuro. O que isso quer dizer para nós? Há momentos, há situações, há obras que nós precisamos fazer agora e que vai causar um impacto agora. Agora, há trabalhos, há situações, há obras que nós vamos fazer agora, mas só irá dar frutos daqui no futuro, e às vezes pode ser um futuro até bem longo. Então nós precisamos compreender que não é porque, a Bíblia até vai falar algo interessante, que um rega, um planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando nós fazemos algo para o Senhor, a Bíblia diz em Isaías 55:11 que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Então quando você faz algo com foco na palavra, que você sabe que foi o Senhor que te chamou, talvez você nem veja o resultado. Às vezes é uma outra pessoa que virá muito depois de você que vai ver o crescimento da obra e vai dar glórias ao Pai por sua vida, porque foi você quem começou. Quantas pessoas hoje estão numa igreja que às vezes não conheceu nem o fundador da igreja, porque o fundador da igreja já partiu para a eternidade faz tempo. Mas ele fez ali um trabalho de reconstrução, nem de reconstrução, né? Um trabalho de construção. Ele começou a obra do zero, o Senhor chamou, ele começou a obra do zero, fez tudo o que tinha que fazer. E agora louvamos ao Senhor nesta igreja, justamente porque alguém outrora atendeu o chamado do Senhor. Então que nós devemos compreender que há situações, há obras que nós vamos fazer hoje e veremos o resultado, outras não. Outras nós não veremos o resultado, ou quando veremos o resultado, será daqui a muitos e muitos anos. Mas que nós venhamos fazer sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Para concluir, a história da reedificação do templo nos revela que, por maiores que sejam os desafios, não podemos desanimar na obra do Senhor. Devemos, de acordo com as nossas forças e possibilidades, dedicar-nos sempre à intimidade com Ele e ao serviço em prol do seu reino. E quanto ao processo doloroso de reconciliação e restauração do povo após pecarem, aprendemos que, mesmo punidos pelo Senhor por nossa desobediência, sempre há esperança de retornarmos para Ele. Mesmo quando em situações que nós perdemos o nosso passo, né? Mesmo numa situação de pecado, nós voltamos para o Senhor. A Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. E quando vê essas questões de reedificação do templo, construção de um templo que nunca aconteceu, vai começar do zero, é uma construção nova, ou mesmo uma reconstrução, uma ampliação do templo, ou até mesmo numa esfera mais espiritual, né, que não é tangível, né, nós venhamos compreender que nós não devemos desanimar na caminhada, nós precisamos continuar firmes no propósito do Senhor, porque foi o Senhor que nos chamou e certamente Ele nos dará capacidade para fazer a obra dele. Hora da revisão. Número 1, os samaritanos. Número 2, o Salmo 126. Número 3, Neemias. Número 4, por 15 anos. Número 5, Ageu e Zacarias. Então que nós venhamos cada dia mais compreender que existe a vida após o cativeiro. Que após o cativeiro existe sim uma nova esperança,
que se porventura alguém hoje está preso, talvez por o pecado, né, por uma consequência do pecado, saiba que um dia esse cativeiro irá se findar. E que nós venhamos a cada dia mais ter a esperança e a certeza no Senhor, que o Senhor irá mudar o quadro do nosso cativeiro e nós veremos a vida após o cativeiro. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!